A lição de hoje trata da primeira visita do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho. O apóstolo Paulo era um missionário itinerante. As suas viagens, ele passava por diversas cidades e no ano 52, portanto, 20 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição, ele passou por Éfeso, uma grande cidade. Uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, a capital da província da Ásia do Império Romano. Um grande centro comercial, um grande porto, um local onde as rotas comerciais, as rotas terrestres chegavam para este porto. À época de Paulo, Éfeso passava por uma fase de crescimento e prosperidade. Além desses aspectos comerciais, financeiros, Éfeso era um grande centro religioso, um centro de peregrinação religiosa, porque lá estava o templo de Artemis, ou de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo magnífico, enorme, muitas vezes maior que o Partenon de Atenas. E lá, então, havia peregrinações religiosas. Como hoje, irmãos, nos centros religiosos, como na cidade Aparecida do Norte, ou como no Vaticano, como em Lourdes, Fátima, os fiéis vão peregrinar, vão lá para ver o templo, vão para orar, vão para cumprir promessas. E nesse aspecto, então, irmãos, havia um turismo religioso muito grande na cidade de Éfeso. E como tal, havia muito comércio religioso também. Comércio de imagens, comércio de amuletos, de coisas que lembrassem a deusa Artemis, a deusa Diana. O apóstolo Paulo teve lá um encontro com exorcistas judeus. Exorcistas judeus que estavam pregando, exorcizando em nome de Jesus e utilizando o nome de Jesus e também o nome do apóstolo Paulo. Eles diziam estar pregando em nome do Jesus, aquele mesmo que Paulo pregava. Mas lá houve, irmãos, está relatado no livro de Atos, no capítulo 19, dos versos 13 a 20, um confronto com um homem que tinha um espírito maligno. E esse homem perguntou aos exorcistas: quem é que são vocês? Eu conheço Paulo. E vocês, quem é que são? E a Bíblia relata, irmãos, lá em Atos, que ele tomou 2 desses homens e os espancou. E eles fugiram nus e feridos. Isso causou um temor generalizado e um respeito com relação à pregação do Evangelho. A Bíblia diz que, por isso, os efésios que se converteram queimaram 50 mil denários de dinheiro em livros de magia. O que era isso? Era uma demonstração que eles queriam se afastar do seu passado pecaminoso. Não queriam ter mais nada com Satanás ou com as atividades demoníacas da magia. Mas, irmãos, como entender essa queima de livros? Como entender por que eles queimaram os livros? Bem, eles queriam demonstrar que tinham se convertido. Essa não foi uma queima de livros, irmãos, imposta por alguém ou imposta pelo Estado. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia foi queimada por imposição do Estado, por imposição do Império. Mas isso era uma consagração. Consagração é muito diferente de que perseguição. Ninguém estava perseguindo os livros de magia, mas eles estavam se consagrando. No texto de Gênesis 35, 2 a 4, há uma mensagem para o povo de Deus. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos. Essa deve ser, irmãos, uma atitude pessoal. O Senhor chama o seu povo para recusar e rejeitar categoricamente qualquer vestígio de idolatria e feitiçaria em suas casas e propriedades.
A missão de Israel, irmãos, era proclamar contra a idolatria. Dizer que a idolatria é destrutiva e causa a morte. Essa também era, irmãos, a missão dos cristãos. Lutar contra a idolatria, pregar contra a idolatria. Veja só o texto de Isaías 45, 20. Ainda o povo de Israel, as procissões de imagens que nada podem falar. Portanto, irmãos, a decisão de queimar seus livros era uma decisão pessoal. E queimaram muitos livros, porque 50 mil denários, irmãos, significava 50 mil dias de trabalho. Era uma importância muitíssimo grande. Mas eles queimaram, demonstrando que eles estavam agora ao lado do Senhor Jesus, não acreditando mais naquelas magias. Mas veja, irmãos, deve a igreja promover queimas de livros? Deve alguma religião promover queimas de livros? Destruição de imagens? Não, irmãos, essa deve ser uma atitude pessoal, uma atitude de conversão. A igreja nunca deve promover queimas, nunca deve promover perseguições. A função da igreja, irmãos, é pregar ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós pregamos ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas se movem agora a conformar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E então, se assim entenderem, deverão negar as práticas do passado. Deverão livrar-se das práticas do passado. Mas nós, irmãos, enquanto pregadores do Evangelho, nunca devemos exigir ou dizer que as pessoas devem fazer dessa forma. As pessoas devem fazê-lo quando se conscientizarem, por amor ao Senhor Jesus, que devem, então, abdicar, renegar práticas passadas. E Deus abençoe a nós, irmãos, e que a gente possa aprender com esse evento. A pregação do Evangelho move as pessoas. A pregação do Evangelho modifica as pessoas. E nós devemos pregar o Evangelho para que as pessoas se conscientizem e daí se modifiquem. Nunca, irmãos, querendo obrigar quem quer que seja a mudar as suas atitudes. Eles o farão se aceitarem ao Senhor Jesus.